O clima em Brasília voltou a ficar tenso, pesado, quase irrespirável. Nos bastidores do poder, o que se comenta não é reforma, não é economia, não é projeto social. O que domina as conversas é medo. Medo do que pode vir à tona. Medo do que ainda pode ser revelado. Medo de que novas investigações mudem completamente o rumo da política nacional. Nos últimos dias, denúncias e relatos envolvendo estruturas dentro do INSS passaram a circular com força nos meios políticos e jurídicos. Ainda estamos falando de apurações, de investigações em andamento, de informações que precisam ser comprovadas dentro da lei. Mas, mesmo nesse estágio inicial, o impacto político já é gigantesco. Porque quando surge qualquer suspeita ligada a órgãos públicos, especialmente um órgão que atende milhões de brasileiros, o abalo não é apenas administrativo. Ele é moral. Ele é institucional. Ele atinge diretamente a confiança da população. E, inevitavelmente, quando o assunto cresce, o nome do presidente Luiz Inácio Lula da Silva entra no centro do debate político. Não porque exista uma condenação. Não porque haja sentença. Mas porque, no presidencialismo brasileiro, tudo recai sobre quem ocupa o topo da máquina pública. O ônus político vem antes do julgamento jurídico. Aliados tentam esfriar a crise. Dizem que é precipitação. Dizem que é exploração política. Dizem que é mais um episódio da guerra de narrativas que domina o país há anos. Já opositores afirmam que as denúncias precisam ser investigadas até o fim, custe o que custar, doa quem doer. E é exatamente aí que a temperatura sobe. Porque quando começam a aparecer citações indiretas, suspeitas levantadas em depoimentos, menções a pessoas próximas do poder, mesmo que tudo ainda dependa de prova, o cenário político entra em modo de alerta máximo. A história recente do Brasil mostra que delações, quando surgem, podem mudar destinos políticos, derrubar governos, interromper carreiras e redesenhar eleições. Mas é fundamental lembrar, delação não é sentença. Acusação não é prova. Investigação não é condenação. Só que, na política, muitas vezes o estrago acontece antes mesmo da justiça falar. O barulho é suficiente para gerar desgaste. A dúvida já é suficiente para gerar instabilidade. A suspeita já é suficiente para virar arma eleitoral. E é isso que começa a preocupar estrategistas, ministros e lideranças partidárias. Não se trata apenas do que é verdade ou mentira. Trata-se do impacto que o noticiário, as manchetes e a pressão popular podem causar em um governo que ainda tem desafios econômicos, sociais e fiscais enormes pela frente. A pergunta que começa a circular nos bastidores é simples e brutal: até onde isso pode ir? Se as investigações avançarem e não encontrarem irregularidades, o governo ganha discurso de perseguição e se fortalece politicamente. Mas se surgirem provas concretas de qualquer esquema, o cenário muda completamente. E na política brasileira, nós já vimos esse filme antes. Crises que começaram desacreditadas. Denúncias que pareciam frágeis. E, meses depois, viraram terremotos institucionais. O país entra, então, naquele estado de suspense político permanente. Cada nova informação gera um ciclo de tensão. Cada documento analisado vira motivo de especulação. Cada fala de autoridade passa a ser interpretada como sinal de algo maior. Enquanto isso, a população observa com desconfiança crescente. O brasileiro já viveu escândalos demais. Já viu promessas demais se desfazerem. Já assistiu a disputas políticas que pareciam mais batalhas de sobrevivência do que debates sobre o futuro do país. E quando surge mais uma crise, a reação não é surpresa. É cansaço. É indignação. É a sensação de que o Brasil continua preso ao mesmo roteiro. No campo eleitoral, analistas já avaliam possíveis impactos, caso o ambiente político permaneça contaminado por denúncias e disputas judiciais. Nenhuma eleição acontece isolada. A imagem do governo, justa ou injustamente, influencia o humor do eleitorado, o posicionamento do Congresso e até decisões econômicas. Investidores observam. Partidos recalculam alianças. Adversários se reorganizam. E o governo tenta mostrar normalidade enquanto administra a pressão. A grande questão agora não é apenas jurídica. É política. É institucional. É moral. O Brasil mais uma vez se vê diante de um momento em que transparência, responsabilidade e apuração séria serão decisivas para evitar que o país mergulhe em mais uma espiral de radicalização. Porque quando a verdade demora, o que ocupa o espaço é a narrativa. E quando a narrativa domina, o país se divide ainda mais. O que todos deveriam querer, governo, oposição e sociedade,
é que tudo seja esclarecido com rapidez, dentro da Constituição, com provas, com direito de defesa e com decisões baseadas em fatos, não em paixões. Sem isso, o risco não é apenas para um governo. É para a credibilidade das instituições. E sem instituições fortes, nenhuma democracia resiste por muito tempo.